Questão: o termo determinante pode ser qualquer palavra que acompanhe o substantivo, como artigos, pronomes e expressões preposicionadas. Comentário: certo. Determinantes são termos que modificam o substantivo e podem ser artigos, pronomes ou locuções prepositivas, influenciando a concordância verbal. Questão: a concordância facultativa ocorre apenas com coletivos especificados, não sendo válida para expressões percentuais. Comentário: errado. A concordância facultativa também se aplica a expressões percentuais, podendo o verbo concordar com o número percentual ou com o determinante. Questão: no período os 20% do eleitorado ficaram revoltados. A concordância está correta porque o verbo concorda com o determinante os. Comentário: certo. Quando há um determinante antes do numeral percentual, o verbo deve concordar com esse determinante, e não com o núcleo percentual. Questão: no enunciado aquele milhão de brasileiros ficaram revoltados. O verbo deveria estar no singular. Comentário: certo. Como há um determinante antes do numeral, aquele, a concordância deve ser feita apenas com ele. Aquele milhão de brasileiros ficou revoltado. Questão: no trecho menos de 1/3 das companhias desenvolveram casos de negócios claros, a substituição do verbo por desenvolveu estaria incorreta. Comentário: errado. A expressão partitiva permite concordância facultativa, sendo corretas tanto desenvolveu quanto desenvolveram. Questão: expressões percentuais, como 80% da população, sempre exigem a concordância do verbo no plural. Comentário: errado. O verbo pode concordar tanto com percentual quanto com determinante, permitindo as formas 80% da população é alfabetizada e 80% da população são alfabetizados. Questão: se a expressão numérica percentual vier precedida de um determinante, o verbo concordará obrigatoriamente com esse determinante. Comentário: certo. Quando há um determinante antes do número percentual, o verbo deve concordar apenas com ele, sem flexionar com o numeral. Questão: no enunciado os 80% mais velhos da população viverá ainda mais. Há erro de concordância verbal. Comentário: certo. Como o numeral percentual está precedido de um determinante, o verbo deve ir para o plural. Os 80% mais velhos da população viverão ainda mais. Questão: quando há um coletivo especificado, a concordância sempre deve ser feita com o termo determinante. Comentário: errado. A concordância com coletivos especificados pode ser feita tanto com o núcleo do sujeito quanto com o termo determinante, sendo facultativa. Questão: o termo bando de pássaros permite concordância no singular e no plural, dependendo da escolha do falante. Comentário: certo. Como bando é um coletivo especificado, o verbo pode concordar tanto com bando, singular, quanto com pássaros, plural. Questão: no trecho esses 10% mais pobres da humanidade são analfabetos. A concordância verbal está correta. Comentário: certo. Como há um determinante antes do percentual, esses, a concordância deve ser feita com ele, e não com o numeral percentual. Questão: a regra de concordância com percentuais é diferente da regra para coletivos especificados. Comentário: errado. A regra é a mesma. O verbo pode concordar tanto com o núcleo do sujeito, número percentual ou coletivo, quanto com o determinante. Questão: o verbo ter e seus derivados devem sempre ser acentuados na terceira pessoa do plural para diferenciar do singular. Comentário: certo. O acento diferencial de número é obrigatório para distinguir o singular do plural em verbos como ter e seus derivados, por exemplo, ele tem e eles têm. Questão: a forma correta para a terceira pessoa do singular do verbo manter no presente do indicativo é mantém. Comentário: errado. A forma correta é mantém, pois o verbo mantém a acentuação por ser uma oxítona terminada em "em". Questão: o verbo vir no presente do indicativo, na terceira pessoa do plural, deve ser grafado como vem. Comentário: certo. O verbo vir e seus derivados recebem acento diferencial na terceira pessoa do plural,
como em eles vêm e eles provêm. Questão: na voz passiva sintética, os verbos ter e manter devem concordar com o sujeito da oração. Comentário: errado. Na voz passiva sintética, o verbo permanece na forma ativa e a partícula se indica passivação, como em ONGs mantém-se por doações. Questão: o verbo haver no sentido de existir é impessoal e, por isso, deve permanecer no singular independentemente do sujeito aparente. Comentário: certo. Quando haver tem sentido existencial, ele não possui sujeito e, portanto, deve ser usado sempre no singular, como em há problemas a serem resolvidos. Questão: a frase houveram muitos problemas na empresa está gramaticalmente correta. Comentário: errado. O verbo haver com sentido de existir é impessoal e não deve ir para o plural. O correto seria houve muitos problemas na empresa. Questão: o verbo existir concorda normalmente com seu sujeito e pode ser flexionado no plural. Comentário: certo. Diferente do verbo haver, o verbo existir possui sujeito e deve concordar com ele, como em existem problemas a serem resolvidos. Questão: a substituição de a por existem na frase há exceções mantém a correção gramatical. Comentário: certo. O verbo haver, quando usado com sentido de existir, pode ser substituído por existir com a devida concordância. Existem exceções. Questão: a forma verbal haja pode ser flexionada para hajam no contexto de expressar existência. Comentário: errado. O verbo haver no sentido de existir é impessoal e deve permanecer no singular. Logo, haja não pode ser flexionado para hajam. Questão: o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, é impessoal e deve ficar sempre no singular. Comentário: certo. Expressões como faz anos que não o vejo são corretas, pois fazer indicando tempo decorrido é impessoal e não se flexiona para o plural. Questão: a frase fazem 2 anos que comecei o curso está correta. Comentário: errado. O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, deve permanecer no singular. O correto seria faz 2 anos que comecei o curso. Questão: o verbo chover pode ser flexionado no plural quando usado em sentido figurado. Comentário: certo. Quando chover indica fenômeno da natureza, permanece impessoal. No entanto, em sentido figurado, pode concordar com o sujeito, como em choveram críticas ao projeto. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!